Hello guys, I'm Teacher Anna. How are you? In this video, we're gonna talk about some strategies that you can use to start a meeting. Yes, vamos conversar um pouquinho em português. A gente vai conversar um pouquinho sobre estratégias para iniciar uma reunião em inglês e a gente vai discutir como eu posso me preparar antes da reunião, quesito emocional que eu acho que é muito importante. Vou dar duas dicas muito simples e práticas que eu aplico em mim e até nos meus próprios alunos. E a gente vai olhar uma ordem, uma estratégia, né, um roteirozinho de como eu abro a reunião, como que eu me apresento, agradeço as pessoas, introduzo o primeiro tópico. Dentro de cada parte que a gente for analisar, como que eu desenvolvo essa reunião, né, até eu listar os tópicos que vão ser discutidos, a gente vai analisar um pouquinho as estruturas gramaticais e a gente vai ver outras frases que a gente pode criar a partir dessas estruturas, para não ficar só modelos de frase pronta. E no final vai ter homework, então quem quiser assistir o vídeo e no final já aplicar para a sua realidade, ou para a sua apresentação, ou para a sua reunião, já vai estar pronto e direcionado para vocês. So I really hope you enjoyed this video. Let's get started. Let's go. So, primeira parte que eu acho interessante a gente discutir é a parte do emocional, né? Então, só da gente pensar que eu vou passar por uma reunião, eu vou estar sendo julgado, analisado, isso mexe muito com o emocional da maioria dos alunos e a maioria dos brasileiros. Então, a gente vai tentar se preparar para a reunião de uma forma que é uma pose muito simples e prática e fácil de você fazer. Você pode fazer antes da reunião ou antes até de uma entrevista de emprego e depois a melhor posição para você ficar durante a reunião também, tá bom? Bom, se preparando para a reunião, basicamente você vai levantar, so yes, you stand, just like I'm doing here, e você vai fazer a famosa pose da Mulher Maravilha ou do Super-Homem. Você vai abrir as pernas, colocar a mão na cintura e ficar. Fica nessa pose, abre bem e fica se preparando para ela. Estufa o peito e vai e fica. Perna aberta, ombro aberto, braços abertos, tá? Fica nessa posição vários minutos, tá bom? Olha para cima, respira, não olha para baixo não. Olha para cima, respira e fica nessa pose. Se você estiver indo entrar numa chamada, né, numa videochamada, a melhor opção de você fazer, ninguém vai estar vendo isso, é você ocupar o maior espaço possível na sua cadeira. Normalmente quando a gente está tenso, está com medo, está acuado, a gente dobra as pernas, né? A gente cruza as pernas, fecha o peito, fecha o ombro. Então a dica que eu dou é, ocupe o maior espaço possível. Abre a asinha, abre os ombros, abre o quadril, abre as pernas, abre tudo e ocupa o maior espaço possível. E fica nessa posição, tá? Quanto mais você se abrir e ocupar mais espaço, mais estímulo você está dando para o seu cérebro que isso não é um evento de estresse. Isso não é uma situação que vai te dar medo e que você está pronto para ela. Então conversa com o seu cérebro, joga esse estímulo para ele de ocupar o maior espaço possível. Depois que a gente já fez a pose da Mulher Maravilha ou do Super-Homem, a gente vai ficar nessa posição, beleza? Então vamos agora conversar sobre as partes da reunião. Let's go in English now. So, first, the first thing you need to do, so you are all open up, is to greet and welcome people. Greet people, so to say hi, hello, good afternoon, how are you guys? The second thing you need to know is to welcome people. So you can say, I'd like to thank everyone for coming here today. I'd like to thank everyone for coming here today. This structure is interesting because we have the basic structure of I'd like, I would like. I hope you guys all know it. But I would like to call your attention a little bit about this structure. Vamos lá. Praticamente todos os alunos conhecem a estrutura do I would like, né? E fica gravado na mente que o would, ele só pode vir com o verbo like e que vai ser sempre gostaria. A maioria dos alunos vem com isso pronto e não consegue abrir a mente para aquilo lá, que o would like é uma estrutura que se formou, um verbo que veio junto com o meu would. Eu posso falar I would like, I would invest, I would ask, I would present, I would show. E a minha conclusão é que o would, ele é simplesmente uma terminação aqui no meu verbo. Ele pega o meu verbo, no caso era o gostar, e ele faz o meu verbo ficar com a terminação ia. E é isso todos os alunos que vêm de básico, início de intermediário, todos sabem. Mas a gente vai ter que abrir a mente para pensar que não precisa ser somente would like, gostaria.
Pode ser would buy, compraria, would invest, investiria, would ask, perguntaria, would present, apresentaria, would show, mostraria. Então, ele simplesmente coloca o verbo com essa terminação, ia. Coloquei dois modelos e todos os dois, if you guys can notice, they come as a conditional. So, if we had more time, we would start a new project. If we had more time, we would start a new project. Então, se a gente tivesse mais tempo, a gente iniciaria um novo projeto. Então, a gente tem essa ideia do would start. The second model. If we had more money, we would invest in that project. The same idea. So, if we had more money, we don't. But if we had, we would invest. Investiria. Aqui, investiríamos, right? Uma coisa que eu quero que a gente preste atenção é que essas duas estruturas que eu dei, esses dois modelos, eles estão vindo na forma de conditional. And always, I'm gonna use this structure of past. So, if we had, and then I'm gonna use would and the verb. So, if we had more time, we would invest. We would start. Ok? Pense agora aí se essa frase ela é interessante para o seu contexto, para uma reunião, para algum detalhe que você quer discutir da reunião e que faria sentido, né, para você falar que se a gente tivesse mais tempo a gente discutiria mais alguns tópicos. You can say that. So if we had more time, we would discuss more things. Pensando aí quais são os contextos que você pode usar nessa conditional, se seria possível de você usar numa reunião de negócios, ok? So let's go to the second part that I want to call your attention. Okay, the second one is when you thank people, you can use this structure. Thank you for being here. Thank you for coming here. Thank you for watching my video. Thank you for listening to the audio. Doesn't matter. So, thank you for plus verb plus ing. Se você gravar isso, você vai melhorar ainda mais a sua comunicação e você pode juntar os dois na mesma frase, que é agradecer as pessoas de uma forma um jeito mais formal. I would like to thank you. E usar o resto da estrutura que é por estar aqui, usando o ing. So, I would like to thank you all for coming here, for being here. Esse é um segundo detalhe bem interessante porque o nosso raciocínio, o nosso cérebro, para quem está trabalhando com conjugação verbal certinha em inglês, né, que a gente aprende desde o básico, a gente conjugaria algo do tipo I would like to thank you all for to be here. Eu não posso ter esse encontro dessas duas preposições aqui nessa frase, então o que eu faço? Eu vou deletar minha preposição to, que é o que vai conjugar o meu verbo, né? Colocar ele estar aqui, assistir o vídeo, e eu vou conjugar o meu verbo aqui no infinitivo colocando o ing. Então o ing aqui não tem nada a ver de progresso, não tem nada a ver de vindo, estando, assistindo, falando, que é outro erro bem comum dos brasileiros, que é só assimilar o ing com esse propósito. Esse é só das formas do ing trabalhar em inglês, ok? Então não é o caso aqui. Aqui eu estou agradecendo por estar. So, thank you for being here, thank you for coming here, thank you for watching this video. Você pode pensar quais são 3 ou 4 coisas que você agradeceria ao seu time, né? Obrigado por dar o melhor de vocês, thank you for giving your best, thank you for coming on time, thank you for giving attention for the clients. Então pense aí quais são os agradecimentos que você pode fazer para o seu time, ou no início de uma reunião, ou já no final da reunião também, né? É bem legal. Então já vai pensando aí o que você pode agradecer. So, about your team, your boss, your clients, whatever. Let's go to the next slide. Beleza. Vamos falar agora de você se apresentar, né? Você vai se apresentar na reunião. Eu coloquei aqui um modelozinho mais padrão, mas isso depende muito do tipo de reunião que é, né? Se for uma reunião em que você não conhece as pessoas que você vai conversar com elas, é interessante você se apresentar, falar sua posição, um pouquinho da sua história na empresa. Se não é o caso, se já é reunião corriqueira com o mesmo time, a gente já vai tirar essa parte, mas você vai adequar isso para o seu contexto. Então eu coloquei aqui alguns exemplos. Let's see. So, hi, I'm Anna. I work as a manager in the HR department. So, hi, I'm Anna. I work as a manager in the HR department. Se for necessário, if needed, I can talk about my experience. So, if you don't know people, go for it. Talk about yourself. Talk about your journey in the company. So, I can say 2 things.
I have been working here since 2010. I have been working as a manager for this company for 10 years. I have been working here since 2010 and I have been working as a manager for this company for 10 years. Não caia naquele erro clássico que a gente quer fazer no português, que é eu estou trabalhando. I am working. Isso não vai ser aplicado nessa ideia e nessa estrutura, nessa informação que você está querendo passar, ok? A gente tem que usar esta estrutura. So, let's analyze. I have been working. I have been working, ok? I can use since 2010 or I can say for 10 years, ok? I hope that's clear now. Outra coisa que você pode falar, que é muito legal em inglês, é você usar as estruturas de eu sou responsável por, eu estou no comando de tal atividade, so I'm in charge, I'm responsible. E eu sigo o mesmo raciocínio do thank you for being. Olha lá, repete a mesma regrinha em inglês, que é for plus verb plus ing. So I'm responsible for managing, I'm responsible for controlling, I'm responsible for applying. I'm in charge of managing, controlling, applying. Outra coisa que é interessante é não focar somente em você. Se essa reunião tem pessoas que você não conhece, você se apresenta e aí você pede para as pessoas se apresentarem também. Of course, you need to engage people during your meeting. So you can go, okay guys, let's introduce ourselves. I'm going to start. So I'm Anna, I work as a manager in the HR department. And then you go, talk a little bit about yourself and then you can ask everybody, hey, tell me a little bit about yourself. E aí a pessoa vai e se apresenta na reunião também. E aí você já começa a engajar as pessoas, ok? Let's see, next topic. Beleza. Vamos dar uma analisada naquela estrutura que eu falei? Quando você fala quanto tempo, né? How long you've been working for the company. So I wrote 2 sentences. I have been working here since 2010 and I'm working here since 2010. Remember, I cannot say I'm working here. This is incorrect in English. So every time we have some kind of timeline, can you see like past until now? So I have a link of since 2010 and probably until today, I have to use this expression. Aqui a gente tem 2 modelos da estrutura que a gente pode usar. Eu posso usar a estrutura mais simples, que é a que a gente tem no quadro. I have lived, I have lived, I have worked, I have studied, I have been, I have gone. Aqui a gente vai usar aquela terceira coluna das listas de verbo, né? Que é o passado particípio. Ou eu posso usar o continuous, que eu vou sempre usar o I have been working. I have been plus verb plus ing. Aqui eles vão dar o mesmo significado, a mesma mensagem, porém, um eu vou usar o ing e o outro é uma forma mais simples. But here you can go for any one of those, ok? Let's see the next idea now. Ok. Coloquei aqui agora, pessoal, alguns modelos de alguns verbos, alguns advérbios, algumas palavras que você pode usar durante a sua apresentação, tá? Você pode falar currently, I have been responsible for controlling, managing. Então você pode falar que atualmente, né? Não vamos usar a palavra actually, que muitos brasileiros usam para achar que é atualmente. Então a gente vai falar, olha, atualmente, currently, this is my position. Currently, I'm responsible for this team, ok? So go for currently, it's a very nice adverb to use. E eu estou te dando 2 verbos, I'm giving you 2 verbs to start using. If you don't use, go for it. The first one is to achieve, to achieve. So I have achieved good results. We have achieved our goals. So like to conquer, to achieve, okay? The second one is to lead. We know the word leader, but we don't use much the verb to lead. So to lead, the past is going to be led. So I can say 2 things. I lead a team. I lead a team. I can say I'm a leader, but I can say I lead a team and I can use the verb. Or I led a team with 8 people in my last job. I led a team with 8 people. Muito legal ter essas 3 palavrinhas aí na mente na hora de você fazer a sua apresentação, de falar sobre o seu time ou de falar sobre a sua empresa. Currently, so what's happening now, atualmente, the verb to achieve and the verb to lead a team, okay? Let's see the next one now.
tá na hora de você falar o porquê que essa reunião vai acontecer. What's the purpose? What's the goal of this meeting? A maior dica que eu dou aqui é: não confunda as pessoas que vão estar na reunião com você. Liste os tópicos que você vai discutir na reunião e apresente eles de forma organizada. Então pense: what's the first thing that you're gonna say? What's the second topic that you need to discuss? And what's the third topic that you need to discuss? Então você pode dar um resumão antes de você iniciar a reunião em si e falar: we're gonna discuss about first, we're gonna discuss about this, this and this. And then you go. The first topic is, ok? So always give a sense of order. Coloquei alguns exemplos aqui que vocês podem usar, que seria o I've called this meeting in order to. So the objective of this meeting is to solve, find, control, discuss, whatever. Um modelo mais básico: we're here today to discuss. We're here today to discuss about this, ok? Um outro modelo também que é super simples, usando there are. So there are 3 items that we need to discuss. There are 3 items on the agenda today, and then you go first. Always give a sense of order. O outro também é bem facinho, usando would like, being formal. So today, I would like to outline our plans for the meeting. I would like to discuss about our objectives, about our goals, ok? E aí, let's see the next slide, just a moment. De novo, sempre dê uma ideia de ordem. Não confunda as pessoas que estão conversando com você de uma forma que elas não sabem sobre o que você está falando. Está falando disso, está falando daquilo, está falando daquele outro. Então, coloque uma ordem. Dê os 3 tópicos, se essa reunião vão ser discutidos 3 tópicos, e depois você venha. First, the first topic is, and then you guys discuss about it. Second, I would like to talk about this. And then, we need to discuss about this. Então, sempre dê essa ideia de ordem. A sua comunicação vai ficar mais organizada, a pessoa que está te ouvindo vai ficar mais confortável em saber o que está acontecendo, porque você não mistura todos os tópicos de uma vez, ok? So, let's see the next one. Ok. Agora a gente vai fazer uma revisãozinha rapidinha e vai ter homework no final para quem já quiser aplicar as técnicas, as frases e criar outros modelos. Então vamos lá. First part, greet and thank people. So I would like to thank you guys for being here. So I gave a suggestion as a homework. Write 15 sentences using would like according to your business context or general context. Então você vai escrever essas 15 frases. Pode ser algo bem simples. So I would like to thank you for going to the supermarket for me. I would like to thank you for being my boss, for helping me in the project, for analyzing my essay, for revising my report. E vai tentando variar os verbos e não ficando sempre com os mesmos verbos. Quanto mais verbo você tiver, so analyzing, solving, helping, revising, e aí a sua comunicação vai ficar mais forte e mais expandida aqui, ok? Let's see the next homework and the next review. Ok. Beleza, a gente viu também que o would, ele pode ser usado em conditionals. Então a gente viu a questão do would like, formalzinho, eu gostaria. E depois a gente viu o would no sentido de, nossa, eu teria feito, eu teria investido, eu teria trabalhado. E aí eu venho com novamente um novo exemplo, que é: if we had a bigger team, we would work faster. If we had a bigger team, we would work faster. So I'm advising you guys to write 10 sentences using this idea, but not only just one sentence. I want you to explain the sentence. Example, if we had a bigger team, we would work faster. Why? Because I've been working a lot and having a team would be very useful. But I know that my company is facing a tight budget and I don't think this is possible right now. So, I have to keep things the way they are. Não sei o que você vai falar, mas se você puder usar o but, and, so, you, because, sempre para explicar a sua argumentação, explicar a sua ideia, mais aquecido o seu inglês vai ficar. Mesmo que você não use isso durante a reunião, mas você usa isso no seu treinamento, na hora de você se preparar para a reunião. But, and, so, because. But, and, so, because. E você vai escrevendo e trabalhando com isso, tá bom? Então você pode escrever 10 frases e a explicação dessas 10 frases, que eu tenho certeza que você vai gravar isso aqui rapidinho. Let's see the next review and next homework. Okay, so let's see. Now we have
usando a estrutura do timeline. Abri uma timeline, falei de algo que aconteceu since 2010, for 2 years, for 5 years. We're gonna go for this structure. I have been working here since 2010. I have been managing this team for 2 years. My suggestion as a homework will be write 15 sentences using this structure. But not only about I have been working, you could talk about we, my team, my company, they, the clients, she, the manager, he, the boss, whatever, okay? So this will be very nice to practice. Duas palavrinhas que podem aparecer e devem aparecer agora para te ajudar a gravar essa estrutura will be since, when the action started, and for, the time, the duration of the action until today. Okay? So go for it. Since and for. Ok. So let's go. Agora que você já agradeceu, já se apresentou, já usou conditionals, já ocupou o maior espaço possível na cadeira, a gente vai para a apresentação dos tópicos da reunião. Como eu falei, o mais importante aqui é setting the goal, always give a sense of order. First, second, third. So the purpose of this meeting is to discuss about this, and this. First, I would like to start talking about this issue, and then you talk about this issue. Second, it's important to analyze this. And third, and then, quanto mais você praticar isso em voz alta, melhor vai ficar a sua argumentação. Então, sempre ajude as pessoas a entenderem em que parte você está, como está a sua argumentação, né, sobre o que você está falando, para você não ter uma reunião desconexa, desorganizada e confusa. Sempre vá para os tópicos. Quanto mais você praticar isso oralmente antes da reunião, cada tópico, se você tiver com o seu inglês mais enferrujadinho, vai usando but, and, so, because e vai explicando. Outra coisa também que é bem legal para algumas pessoas é, se você puder falar, né, first, second and third topics that you need to discuss during the meeting, and then you type them down, and then you read, and then you talk again, and then you revise to see if you have any mistakes, then you talk again. Esse processo de ouvir, escrever, reler o que você escreveu e falar de novo, vai te dar mais confiança na hora de uma apresentação. Então não fique com a sua argumentação e com os seus tópicos presos dentro da sua mente. Você precisa ouvir você falando. Tá tomando banho? Começa. So guys, in the meeting today we're going to discuss about this and this, and the last topic will be this. Our first and the most important thing to discuss is, e aí você vai. So that's it. Espero que essas dicas ajudem você a se preparar no antes da reunião, no durante a reunião, com que a sua comunicação fique mais clara, so in a way that you can express yourself in a better way, people can understand you, you can feel better, and I'm sure you're gonna have much better meetings after this. And also let me know if you liked the explanation and if you're gonna do the homework. Any questions? Let me know, text me, write the comments below. See you next video. Thank you for watching. Bye bye.